Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem achou? Vou ficar em pé, fazer a nossa leitura. Deixa eu me desculpar, não sei assim. Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isto? Meu senhor. Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta palavra do Senhor para Zorobabel, diz o anjo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sonda toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significa estes 2 ramos de oliveiras ao lado dos tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Amém? Santo Deus, diante da tua palavra estamos. Clamamos a ti e suplicamos para que o Senhor fale conosco. E mediante a sua palavra sejamos movidos, sejamos orientados, sejamos dirigidos, sejamos ensinados. Que os nossos corações sejam abertos para receber a sua palavra e que ela mude as nossas vidas. Para essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Queridos, boa noite mais uma vez. Como sempre digo, para mim é sempre um grande privilégio. Eu me sinto muito abençoado pelo Senhor, muito agraciado por Deus pelo privilégio que eu tenho todos os domingos de compartilhar com você aqui a palavra do Senhor, como o seu mensageiro, como um atalaia, como servo e também instrumento de Deus, para compartilhar com você as verdades bíblicas, verdades estas que eu acredito que mudam as nossas vidas cada vez mais. E antes de cearmos hoje, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que trata de uma fé genuína, de uma fé que resiste às dificuldades, uma fé que resiste às dores, uma fé que resiste às limitações próprias, uma fé que resiste aos ataques malignos, uma fé que permanece inabalável, mesmo quando tudo ao nosso redor esteja desmoronando. E sobre essa fé que eu quero falar nessa noite. Uma fé presente, uma fé que sempre brilha, não importa a escuridão, não importa a dor, não importa os problemas que surgem, mas uma fé que sempre prevalece, uma fé que sempre permanece, mesmo que tudo ao nosso redor diga que não, mas a nossa fé nos ensina a continuar crendo e confiando no Senhor. Queridos, para tratar dessa fé, eu preciso primeiro tentar conduzir você a um certo pensamento, para que tenhamos uma facilidade de conseguir até mesmo abordar o texto que eu li com você. A Bíblia vai nos ensinar, em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 a 10, o Paulo vai dizer que vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isto é um dom de Deus, isso não vem de vocês, para que nenhum de vocês possa se vangloriar. É exatamente o que diz o versículo. Paulo, nesse versículo, quer nos ensinar, quer nos mostrar que a salvação, não sabemos que é um presente de Deus. A salvação, a fé que recebemos, é algo que nós não conquistamos pelas nossas obras. Não é algo que nós conquistamos pelos nossos feitos. Por isso ele iniciará dizendo: saibam, vocês são salvos. Mas a salvação que vocês têm foi pela graça de Deus. Quer dizer que foi gratuito, foi um presente, foi alguém que quis te entregar, alguém que quis te dar. E essa salvação nós adquirimos mediante a fé. E o texto vai continuar dizendo: e isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. A palavra isto, aqui que nós encontramos, em Efésios capítulo 2, a palavra isto é a palavra grega.
que é um pronome demonstrativo. Na língua grega é a palavra tutos, e esta palavra o seu gênero é neutro. Portanto, ele está querendo dizer que tanto a fé quanto a salvação, ambas coisas, não vêm dos homens, vêm do Senhor. Vai usar a palavra isso aqui, vai dizer tanto a salvação quanto a fé, ambas coisas são presentes. Não são coisas que nós conquistamos. Não são coisas que nós adquirimos porque nós somos pessoas boas, ou porque nós fizemos algumas obras maravilhosas que quebrantou o coração de Deus e fez com que Deus nos concedesse por mérito essa salvação. Mas Paulo está dizendo que a salvação ela é gratuita tanto quanto a fé. São presentes de Deus. E na verdade, e essa salvação, que é o presente de Deus, nós também tomamos conta, ou somos despertados pela salvação mediante a fé. E essa fé que nos desperta para a salvação também é um dom de Deus e não vem de nós. Se você um dia foi salvo, se você um dia creu em Cristo Jesus, não é porque você de repente é melhor do que os outros. Não é porque você tem algo que você que atraiu mais a Deus, mas é porque Deus quis te dar como presente. Ele nos presenteou. Por isso Deus vai dizer, isso não vem de você, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se vanglorie. Porque se dependesse das nossas obras, teria uma grande possibilidade de você se achar melhor do que eu, e eu me achar melhor do que você, porque eu já preguei em tal lugar, já fiz isso e aquilo. Isso poderia me fazer acreditar que por tudo que eu fiz, Deus me ama mais do que você, ou Deus conta mais comigo do que você, ou eu sou muito mais especial do que você. Mas isso não entra nessa equação aqui das Escrituras. Paulo vai dizer que a salvação e a fé são presentes de Deus, são presentes que vêm diretamente de Deus. E a maneira de tomarmos posse da salvação, a única maneira é mediante a fé. Por entendermos que a salvação é um presente de Deus, então podemos entender que Deus pode dar a quem quiser, né? Ele pode dar a quem quiser. Já que é um presente, não é uma conquista, não existe meritocracia, ele pode dar a quem quiser. Talvez essa seja uma das nossas inquietações. E por que então Deus escolheu dar para alguns esse presente e não dar para outros? E nos questionamos, e muitas vezes alguns até tem Deus como injusto, por escolher presentear alguns e não presentear a outros, visto que a salvação é presente, a fé também é um presente. Eu confesso para vocês, assim como existem inúmeras coisas nesse mundo que vocês não entendem, eu posso confessar, meu Deus, eu entendo uma parte de Deus. Eu não entendo o meu Deus completamente. Eu não o conheço pela sua totalidade. O que eu sei do nosso Senhor é o que Ele nos revela nas Escrituras. E o nosso conhecimento quanto a Deus é um conhecimento enxuto. É muito pouco diante da sua grandeza. Mas eu posso te garantir que pelas Escrituras, a Bíblia diz que o nosso Deus ele é bom. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, ele é imaculado. Por isso eu posso te garantir, se de fato nós estamos preocupados porque Deus deu para alguns esse presente e a outros não deu, eu posso te garantir uma coisa, sigamos ser santo. Porque eu tenho certeza que naquele dia no céu, ao nos encontrarmos no Senhor, ao lhe perguntar por que Ele fez isso, eu tenho certeza que a resposta dele vai te deixar completamente satisfeito. Porque Ele é perfeito. Ele sabe o que faz. Com certeza Ele nunca seria injusto com um e justo com o outro. Isso acabaria completamente com o seu atributo, que é ser um Deus justo. Portanto, nós observamos que, de fato, a salvação e a fé são presentes do Senhor. A quem Ele quis. A quem Ele desejou despertar. Essa é a razão de você perceber que alguns de nós que caminharam conosco ouviram as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, mas você se converteu e outros não se converteram. Você creu, mas alguns não creram. Exatamente por causa disso, porque o Senhor presenteou a quem Ele quis e a outros Ele não presenteou. Portanto, como podemos ter os nossos corações despertados? Como essa salvação é despertada nas nossas vidas? A Bíblia nos mostra aqui de duas maneiras. A primeira maneira que nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que vai dizer que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer, a salvação é gratuita, a fé é gratuita. Mas como então essa salvação é despertada em nós? Como nós acordamos com o desejo, acordamos com a necessidade de buscarmos pela salvação? Se nós não tínhamos esse desejo, o que desperta em nós? Paulo vai dizer, a palavra. Vai mostrar dois caminhos que nos levam, que nos desperta sobre quem é Deus. A primeira coisa ele vai dizer, o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, isso, o Evangelho desperta naqueles que foram separados, naqueles que receberam de antemão esse presente. Quando o Evangelho é anunciado, os corações dessas pessoas se despertam, se atentam, o interesse desperta, passam a desejar, passam a querer a salvação. Você vê, alguns ouvem o Evangelho, mas continuam secos, sem desejo, sem vontade nenhuma. Mas outros, quando escutam sobre a salvação, quando escutam o Evangelho, já o coração arde, o coração queima, fica inquieto, quer saber mais, quer aprender mais, quer buscar mais. Se no seu coração já existe esse interesse, esse desejo pela palavra, pode acreditar que esse presente já foi separado para você. Você pode perceber que há muitas pessoas que se lixam do Evangelho, que não se importa com ela, não querem nem saber. E muitas dessas pessoas não se preocupam com o futuro, não se preocupam com os céus, com o julgamento final. Não se preocupam. Porque o que mais lhes importa é a vida terrena. É o carro, é a casa, é a viagem, é o tempo de descanso, são os seus projetos. Mas aqueles que Deus sondou o coração,
Quando ouve a palavra, o coração se desperta. O interesse para amar o Senhor nasce. O interesse para servir. O interesse para se doar. O interesse para buscar. E também existe um outro caminho. E esse caminho nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Salmo 19, 1 vai dizer, o evangelho, vai dizer, desculpa. Salmo 19, 1 vai dizer, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O Senhor está dizendo que para alguns, talvez não terão a chance de ouvir o evangelho. Não terão a chance de ter um pregador anunciando a palavra do Senhor. Mas essas pessoas também não são desculpáveis, são indesculpáveis. Mas mesmo não ouvindo a palavra do Senhor, mesmo não ouvindo o evangelho, o salmista vai dizer, os céus declaram. Os céus revelam a justiça de Deus. Você olhar para o céu, ver a infinitude do céu, ver a grandeza do céu, deve despertar em você o saber de que existe alguém que criou todas essas coisas. Existe alguém que está acima de tudo e de todos, que criou todas as coisas. E somente esse saber deve já despertar em nosso coração o entendimento de que existe um ser superior. E ele vai dizer o seguinte, vai dizer, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quer dizer, além de olharmos para o céu, e perceber que o céu revela a grandeza de Deus, o céu revela o poderio de Deus, o céu revela o quão poderoso, o quão grandioso, o quão soberano ele é, mas também aquilo que ele fez, os firmamentos, estrelas, lua, sol, tudo isso proclama as obras das suas mãos. Quer dizer que você olha para o céu, você olha para as estrelas, olha para a lua, olha para tudo que ele fez, isso deve trazer à sua mente, ao seu pensamento, a realidade que existe alguém que arquitetou todas estas coisas. Você pode não conhecer o seu nome, você não pode não conhecer como ele deve ser invocado, mas os nossos corações devem se dobrar com a certeza de saber que existe alguém que arquitetou, que o mundo é inteligente, que tudo que foi feito não saiu do Big Bang, da evolução, mas alguém planejou, alguém criou, existe alguém que sustenta, que guarda, que protege os céus e a terra. Então não tem como haver desculpas. Existem duas formas que os nossos corações se despertam para os céus. Se despertam para acreditar que existe um Deus. As duas formas são, primeiro, quando alguém anuncia o evangelho para você. Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. A palavra poder é a palavra grega dunamis. Está dizendo que o evangelho tem uma força tão poderosa que levanta aqueles que estão mortos, que faz reviver aqueles que são mortos, que transforma os ossos secos em um exército. Quem me entende, diga amém. Amém. Só o evangelho pode fazer isso. Ele diz, mas para aqueles que, por exemplo, em muitos cantos do mundo, que já morreram, nunca tiveram acesso ao evangelho. A Bíblia diz, quando essas pessoas abrem os seus olhos, vê os céus, essas pessoas devem entender que existe alguém que arquitetou, existe alguém que criou todas estas coisas. E no versículo 17 de Romanos, capítulo 1, vai seguir dizendo, porque no evangelho a justiça de Deus é revelada. Uma justiça do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste atenção. Eu falei. Como a salvação é dada como? A salvação é de? A fé é de? As duas coisas nós recebemos de graça da parte de Deus. E como essas coisas se despertam em nós? Mediante a palavra. Paulo vai dizer que a fé vem pelo? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, ela desperta em mim uma fé genuína. Desde que Deus tenha me dado esse presente. Portanto, até a fé, para eu crer em Deus, a Bíblia diz que é um dom e um presente. Ela se desperta à medida que eu ouço a palavra. E pastor, aqueles que não ouviram, essas pessoas podem dizer, eu nunca ouvi o evangelho, então eu sou isento de julgamento, tá? Você está isento de julgamento de não ter ouvido o evangelho. Mas você não está isento de julgamento de que você olhou para o céu, viu as estrelas e você deixou de acreditar que existe alguém que criou todas as coisas. E Paulo vai seguir dizendo o seguinte, olha, o evangelho quando ele é pregado, no evangelho, na mensagem do Altíssimo, essa mensagem revela a justiça de Deus. Revela o atributo um dos atributos mais poderosos, uma das qualidades mais essenciais de Deus, que é a sua justiça. Quando eu leio o evangelho, eu percebo que existe um Deus que é justo. E esse Deus justo, essa justiça, se aplica àqueles que amam o Senhor e àqueles que o seguem. E isso faz com que os cristãos passem a viver uma justiça do princípio ao fim pela fé. Significa que a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, a partir do momento que eu escutei o evangelho, a partir do momento que eu escutei o evangelho abriu os meus olhos, eu passei a crer em Cristo Jesus, a partir daquele momento haverá uma mudança em mim. Que mudança? Uma mudança que vai fazer com que a minha vida não seja mais a mesma de quando eu ainda não conhecia. Por isso Paulo vai dizer, em outra carta, que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele quis dizer que aquele que conheceu a justiça de Deus, mediante o evangelho, nunca mais é a mesma pessoa. É uma nova pessoa. Não é uma pessoa melhorada, não, é uma nova.
A antiga morreu, nasceu uma nova pessoa. E essa pessoa, a partir do seu nascimento espiritual, essa pessoa, do início ao fim, do princípio ao fim, essa pessoa anda na justiça. Anda como aquele que foi justificado por Deus. Aquele que foi lavado por Deus. E essa justiça se aplica pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando o texto diz aqui que o justo viverá pela fé, o texto quer dizer, não que você é perfeito e maravilhoso. Não é que você não falha. Isso significa que a partir do momento que você creu em Cristo Jesus, o Senhor Jesus aplicou a sua justiça sobre você. Lembre-se, o que a Bíblia disse. O salário do pecado é o quê? Alguém que já pegou, levanta a mão. Isso significa que você merece o quê? Então o que todos nós merecemos é a morte. De acordo com a justiça de Deus, aqueles que pecam, o salário que merecem é a morte. Então se eu sou um pecador, se eu sou um transgressor da lei, o que eu mereço é morte. Porém, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a justiça de Deus se aplica em mim. Significa, o meu pecado não foi apagado. Não, não foi apagado. Meu pecado foi pago. Como ela foi paga? Como foi pago o meu pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a única forma de pagar o meu pecado é pela morte. E quem morreu por mim? Cristo. Então, a sua morte paga pelos meus pecados. Quando ele paga pelos meus pecados, eu estou quites. Eu estou liberto. Não devo mais nada a ninguém. Não devo mais nada a Deus. Portanto, agora posso ser chamado de justo. Por quê? Porque o pagamento de Cristo, a morte de Cristo, me justificou. Por quê? Porque eu recebi o presente da fé, eu creio nele, e ao crer nele, a sua justiça veio sobre mim, então eu ganhei a salvação. O justo viverá pela fé significa aquele que crê em Cristo Jesus, teve seus pecados perdoados, teve seus pecados pagos. Essa pessoa, agora sabendo que foi liberto das prisões, que está livre, agora vai viver pela fé. Você pode dizer, o justo viverá pela fé. O que nós percebemos, que inicialmente a salvação é pela fé. A salvação é um presente. A fé é um presente. A caminhada agora também é pela fé. Agora, o que ocorre? Qual é o nosso problema? Se nós sabemos que a salvação é de graça, a fé é um presente, e devemos andar pela fé. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós ficamos felizes em sermos salvos pela graça, mediante a fé. Ficamos felizes em sermos chamados filhos de Deus. O nosso problema é quando os problemas nos alcançam. O nosso problema é quando as dificuldades passam a bater a porta das nossas casas. O nosso problema é quando nós passamos a lidar com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, nossos estudos, nossos planejamentos, nossas empresas. Esse é o nosso problema. Aceitamos a salvação pela graça, aceitamos viver pela fé. Mas quando vem a rotina do dia a dia, nós... Só Jesus. Aí, tristeza. Tá maravilhoso, tô aqui no domingo, eu tô cantando, adorando ao Senhor. Aqui é maravilhoso. Aqui todo mundo tem cara de anjo Gabriel. O bom é quando você sai daqui. Em casa, no trânsito, com os nossos filhos, na empresa, na hora de cobrar, de assinar documento. É ali os nossos problemas. Na hora de educar os nossos filhos, de assinar contratos novos, de comprar uma casa. Pô, bota só mais um zero aí, ninguém vai saber. Não, bota só isso aqui. Não, não sabia não. O nosso problema é que nós queremos carregar o título de cristãos. Nós queremos ser chamados de cristãos. Mas na hora de viver pela fé está difícil. Na hora de viver pela fé, queremos viver pela carne. Nós queremos terminar pela carne aquilo que começou pela fé. Quando as coisas começam a apertar, nos exaltamos, brigamos, discutimos e dizemos que a nossa voz é importante, que as nossas opiniões são importantes, o que nós pensamos são importantes. Esquecemos que depois que cremos em Cristo Jesus, Paulo diz, agora eu estou crucificado com... Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu entreguei a Ele a minha vida. Portanto, a Bíblia diz que o justo vive pela... Quando eu vivo pela fé, significa que os meus olhos, que a minha mente, que o meu pensar, as minhas escolhas, as minhas decisões, elas não estão mais baseadas naquilo que eu vejo, ou nas circunstâncias, ou pelos momentos que eu passo, não. A minha vida agora está baseada naquilo que eu não vejo. Mas eu creio. Muitas pessoas confundem Deus com arrepio. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé não é um sentimento, a fé não é uma sensação, a fé não é um arrepio, a fé é uma certeza. Não importa se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou angustiado, se eu estou com medo, se eu estou inseguro, a fé não muda de natureza, continua a fé. Eu posso estar triste, mas eu tenho certeza. Eu posso estar feliz, eu tenho certeza. Eu posso estar chorando, eu tenho certeza. Eu posso estar me rastejando, mas eu tenho certeza. Essa é a fé. 1 mais 1 dá quanto? 1 mais 1 dá quanto? 2 mais 2? 5 mais 5? Se eu estou triste, angustiado, com medo, fraco, isso muda? 5 mais 5 vira 15? A fé é isso. É a certeza. É a certeza das coisas que nós não vemos. Então, é uma convicção.
É uma convicção de fatos. Eu estou convicto de um fato. Eu estou convicto de quem é Deus. Eu estou convicto da minha salvação. Eu estou convicto da essência de Deus que eu sirvo. A fé é isso. E nós sofremos. Porque no nosso dia a dia, passamos a ter dificuldade de colocar em prática a fé. Porque às vezes, parece muito mais fácil você recorrer a uma pessoa do que você crer naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A certeza de que você creu em Cristo Jesus, que você foi salvo, e que você caminha, não segundo as aparências, não segundo as circunstâncias, você caminha segundo a fé de Cristo Jesus. Nós não podemos ignorar isso. Se o Senhor nos salvou, derramou sobre o seu Espírito Santo, então devemos andar nesse Espírito Santo. E por não andar na fé, por começar a pensar que os meus talentos, a minha força, a minha sabedoria, a minha inteligência, minhas posses, me fez chegar até aqui, eu vou conseguir pela força do braço, muitos de nós paralisamos. Paralisamos. Porque se nós estamos andando pela fé, se estamos andando por Cristo Jesus, significa que Ele que nos guia. Portanto, não é mais a minha força que é mais ponderante, não é mais a minha sabedoria, a minha inteligência, mas a minha confiança na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, andar na fé é diferente que andar na carne. Andar na fé é uma atitude que, essa é a razão de muitas vezes os ímpios olham para você e dizem que você é louca, ou você é maluco, ou você não entende, você é bobo, você é trouxa. Porque você escolhe olhar para o Senhor do que você olhar para as circunstâncias. Por isso, querido, um dos requisitos do Senhor ao nos chamar para servi-lo é algo extremamente potente. Isso mostra a diferença daqueles que andam na fé ou daqueles que andam na sua própria carne, na sua própria força. Você sabe disso, vocês que são empresários ou trabalham contratado por uma empresa? Toda vez que uma empresa abre uma vaga para contratar uma pessoa, contratar alguém, sempre há um requisito para aquela vaga. Há um requisito. Tem que ter esse diploma, isso aqui, aquilo. Há um requisito para isso. E com certeza, não importa o qual gentil você seja, agradável, atraente, bonito, bonita, mas se você não preencher minimamente aqueles requisitos, a empresa não vai te contratar. Portanto, a empresa precisa que você tenha no mínimo os requisitos que eles precisam que você tenha, para que tendo você no quadro da empresa, eles possam investir para aprimorar isso e para que você traga o retorno. Portanto, se você não tiver os requisitos que eles querem que você tenha, para que possa aproveitar um pouco disso, eles não vão te contratar. Significa que a empresa precisa que você tenha algo a oferecer, certo? Certo? Para que eles possam te contratar. Se você não tiver nada para oferecer, eles não vão te contratar. Eles só vão te contratar porque a longo prazo você vai dar um retorno para eles. Mas é diferente com Cristo. Quando o Senhor quis montar o seu time para servir, para elaborar o cristianismo, para levantar o reino dos céus, sabe o que ele fazia? Você se lembra o que ele dizia? Aquele que quiser me seguir, faça o quê? Nega-se a si mesmo, faça o quê? Toma a sua cruz e siga-me. O que isso significa? Se você quer me seguir, se você quer andar comigo, se você quer construir algo comigo, você precisa deixar tudo. Ele estava dizendo, aquilo que você precisa fazer no meu reino, aquilo que você precisa produzir no meu reino, hoje, tudo que você tem não serve para o meu reino. O que você tem para oferecer não serve para o reino dos céus. Portanto, ele vai dizer, abandone tudo. Para servir a Deus, eu preciso deixar tudo que eu tenho para segui-lo. Porque aquilo que eu tenho, a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu preparo não serve para o reino dos céus. Porque uma pessoa morta espiritualmente não tem nada a oferecer para pessoas mortas. E ele vai dizer, quem quiser me seguir, nega a si mesmo, nega a sua vontade, nega os seus desejos, nega os seus interesses, abandone tudo que você tem e siga-me. Tomar a sua cruz é acabar completamente com a sua antiga vida, acabar completamente com a sua reputação, que todo mundo sabia quem você era. Antigamente, os romanos, quando condenavam o criminoso na cruz, o criminoso tinha que pegar um pedaço da cruz, a parte horizontal da cruz, que chamava patíbulo, lá no sinédrio, botava nas costas, e descia do sinédrio até o Gólgota, ou até outro monte. Ele passava pela cidade. E quando passava com aquela madeira nas costas, todo mundo sabia que aquela pessoa que está passando, ela não vai voltar mais. Ela nunca mais será a mesma. Porque aquele patíbulo nas costas vai matar aquela pessoa. Então, tomar a sua cruz e seguir a Cristo significa você crer em Cristo Jesus. Mas não somente crer, mas que a sua crença demonstre para todo mundo que te rodeia que a vida que você tinha antes morreu. Você não é mais a mesma pessoa. E você passa pela cidade, Misael morreu. Não é mais a mesma. Todos que te conhecem vão dizer, não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque tomou a cruz, tomou a sua cruz e seguiu a Cristo. Tomar a cruz significa, eu estou morrendo para mim mesmo. Estou matando a minha velha carne. Estou morrendo nos meus próprios desejos. Mas não somente fazer isso para mim, mas o mundo vai saber. As pessoas saberão que Gilmar não existe mais. Agora é novo, Gilmar. Não é mais o mesmo. Tomar a cruz significa isso. Porque a cruz não negociava. A cruz só sabia fazer uma coisa. Matar a carne.
Então, tomar significa eu mato a minha carne, eu sigo a Cristo Jesus. Então, quando isso diz, negue tudo, abandone tudo, está dizendo, em você eu não vi nada que me atraiu para te salvar. Em você não vi nada que fosse importante que eu pudesse usar. Porque tudo que eu quero usar na minha obra, você não tem. Você está morto. E eu vou te dar vida. E com a vida que eu vou te dar, que você vai me servir. Por isso vai dizer, quem quiser me seguir, negue a ti mesmo, toma a sua cruz e siga. A única coisa que Cristo nos oferece não é uma casa, não é um carro, não é uma prosperidade, não é tudo que eu sonho na minha vida, não é realizar os teus sonhos. Não. O que oferece é o seguinte, negar tudo, tomar a cruz e seguir. É isso que ele nos oferece. Ele está dizendo, abandone tudo, vem vazio. E eu vou te encher com aquilo que é necessário para que você faça a minha obra. Com todo o talento que você tem, toda a sabedoria, todo o seu QI elevado, todos os seus privilégios, tudo que você tem não serve para a minha obra. Vai dizer, negue a tudo e siga-me. É isso que nós veremos ocorrer nesse texto que eu li inicialmente. Um homem que um dia creu em Cristo Jesus, na verdade creu em Deus, colocou a sua vida nas mãos de Deus, põe as dificuldades, abalou seu coração, paralisou seu coração, fez a pessoa começar a duvidar de Deus. Assim como muitas pessoas na Bíblia começaram a duvidar de Deus. Por quê? Porque a dificuldade faz isso. Faz isso com você, faz isso comigo. Quantas vezes perguntam, Senhor, cadê você? Por que me deixou? Por que me abandonou? Por que pra mim só dá errado? Por que pra mim só dá problema? Por que pro fulano é tão fácil conseguir? E pra mim é sempre uma pedrada. As dificuldades. A dificuldade tanto pode fazer um crente genuíno amadurecer na fé, como pode fazer um crente que não é genuíno se desvia da fé. Nós vimos uma pessoa abatida, triste, paralisada, quase desistindo. E Deus, pela misericórdia, envia um anjo. Estamos falando aqui de Zorobabel, que era um governador, um homem levantado por Deus para guiar o povo depois do exílio da Babilônia. Não sei se você se lembra, assim como no Egito, o Senhor levantou Moisés para libertar o povo, para que voltasse a ter Canaã, para que reconstruísse as suas vidas. Anos depois, o povo se rebelou contra Deus. Deus enviou agora Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém no ano 70. Quebrou tudo, acabou com tudo, até com o templo. Levou cativeiro os israelitas. É o grupo que estava na Babilônia, um dos grupos libertos por Ciro, começaram a voltar. E um grupo voltou com Zorobabel, que era governador. E o seu papel era chegar em Israel, reconstruir o templo. E ele volta, começa a reconstruir o templo. Sabe aquela felicidade? Ele estava preso lá ali e no exílio. Deus levanta um grupo para libertá-los. Ele é liberto. Um grupo foram libertos. Começaram a volta cantando, alegre, voltando à sua casa em Jerusalém. Felizes, nós fomos libertos da prisão. Chegaram em Jerusalém, na Terra Santa, na Terra Prometida. Mas começam os problemas, as lutas, dificuldades. Tentando construir o templo, não tinha material, não tinha gente animada, não tinha dinheiro, tinham pessoas políticas tentando impedir que ele construísse o templo. Havia dificuldades. E ele começou a ficar triste, abatido. Senhor, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Está muito difícil ser fiel ao Senhor. Está muito difícil fazer a sua obra. Quantos de nós gememos? Senhor, obrigado por me salvar. Mas está difícil. Está difícil dizer não ao pecado. Está difícil ser fiel ao Senhor. Está difícil respeitar a sua palavra. Está difícil ler, orar. Está difícil permanecer firme. São tantos problemas que não para. É doença, é problema financeiro. Estou contando as moedinhas para comer. Está difícil, meu Deus. Eu sou seu filho, sou seu servo. Mas a tua vida está tão difícil assim, meu Deus. Quantos reclamam? Quantos choram? Quantos de nós choramingamos às vezes? Meu Deus, eu queria só um pouquinho. Deus diz, não. Era o caso de Zorobabel. Mas lembre-se, ele foi liberto da prisão. Tanto o Egito como a Babilônia era um tipo de lugar onde o diabo dominava todos. Deus levantou Moisés, tirou o povo do Egito com a mão poderosa. Ele levantou aqui Ciro. E primeiro de Ciro, aqui ele tirou também o povo através de Zorobabel e sacerdote Josué. Desculpa. Então ele arrancou eles dos lugares de condenação. Ele tirou eles de lá. Assim como Deus fez conosco. Você que creu em Cristo Jesus. Você que tem a sua fé na pessoa de Cristo. Você sabe muito bem que onde você estava, ninguém olhava para você. Deus, pela sua misericórdia, Ele salvou você dessas trevas. Ele te resgatou de lá. Ele te levou para o reino, seu filho amado. É como se tirasse você do Egito, da Babilônia. E trouxe você aqui na igreja, na palavra, para você servi-lo. Porém, está difícil. Está difícil a fé. Está difícil ler a Bíblia. Está difícil ser obediente a Deus. É difícil não mentir. É difícil eu fiar ao meu marido, à minha esposa. É difícil eu ser obediente ao meu marido. É difícil eu ser um homem comprometido. É difícil ser cristão. É difícil. Então muitos começam a se abater. Muitos começam a parar. Era o caso de Zorobabel. E Senhor, eu quero restaurar a sua casa. Eu quero restaurar o seu templo. Eu quero construir os muros. Mas está difícil. Tem muitos opositores. Muitos adversários. Muitas pessoas me impedindo. E eu estou ficando cansado. Sem força. Para lutar, para seguir. Eu não tenho mais forças. E Deus, por ser misericordioso, Deus envia um anjo. E esse anjo começa a falar com Zorobabel.
Como vocês viram que eu li aqui. Depois o anjo que falava comigo, aqui, Zorobabel dizendo, governador. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Quer dizer, como se eu estivesse no sono, o anjo me despertou. Zacarias capítulo 4, versículo 1. Ele me perguntou, o anjo perguntou para ele, o que você está vendo? Quer dizer, o anjo despertou, ele está numa visão, e na visão o anjo pergunta, o que você está vendo, Zacarias? Ele responde, estou vendo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite. Na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras, junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo, o que falava comigo? O que significa isso? Meu senhor, o anjo respondeu, Zacarias, você não sabe o que isso significa? Ele diz, não sei, meu senhor. Olha a conversa interessante aqui. Quem era Zacarias? Zacarias era um profeta. No Antigo Testamento. Tem aqui o livro dele, Zacarias, o livro de Zacarias. Era um profeta. Ele está relatando. O Zorobabel diz, eu não entendi. Porque aqui é uma conversa de Zorobabel, é o anjo. Eu não entendi, Senhor. O Senhor diz, tá bom, eu vou explicar o que significa. No Êxodo, quando o Senhor vai se encontrar com Moisés, manda Moisés construir o tabernáculo. Vocês lembram disso? No deserto. O que tinha no tabernáculo? Como era o tabernáculo? Era dividido em 3 partes. Ok? Tinha o átrio, lugar santo e o santo dos santos. O que tinha no átrio? Tinha o altar de sacrifício, tinha a bacia de bronze. Ok? O sacerdote matava o animal no altar de sacrifício, imolava, aspergia o sangue, levava uma parte do sangue até o propiciatório. Mas antes de ir até o propiciatório, passava pelo quê? Passava pela bacia de bronze, onde lavava as mãos, se limpava para entrar. Depois de se limpar, ele entrava no lugar santo. O que tinha no lugar santo? Tinha 3 coisas. Alguém lembra? Tinha à direita a mesa de preposição, que tinha pães, asmos, pão sem fermento, o que apontava para Cristo como o pão da vida, para Cristo como o sustento do seu povo. E logo à frente tinha o altar de incenso, que apontava para Cristo como o nosso intercessor, aquele que está à direita do Pai, que intercede por nós. E tinha à sua esquerda um candelabro de ouro maciço. O que Zorobabel viu no seu sono? Quando o Zorobabel foi despertado, o anjo perguntou, o que você está vendo? Ele disse, eu estou vendo o candelabro de ouro maciço. O que Deus quis mostrar para Zorobabel? Veja aqui. O que é que o candelabro fazia no tabernáculo? O candelabro no tabernáculo era a única luz que tinha no tabernáculo. O candelabro tinha 7 hastes. E nas hastes tinha azeite. E azeite servia para manter o fogo aceso. E o fogo que tinha nas pontas das hastes não se apagava. A manutenção daquele fogo para iluminar o tabernáculo era constante. Não podia se apagar. Então o candelabro apontava tanto para a obra e tanto para a luz e a presença de Deus. Lembre-se, o pão asmo aponta para Cristo como o pão da vida, que é o sustento. O altar de incenso aponta para o intercessor. E o que aponta o candelabro? Aponta para Cristo como a luz do mundo. Ele diz, aquele que anda eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda nas trevas. Portanto, o candelabro aponta para o conjunto do candelabro, de haste, de azeite, aponta para a presença de Deus, que ilumina, que abre os olhos. Ele diz, vocês são a luz do mundo. As vossas obras, façam as boas obras, para que aqueles que vê vocês sejam iluminados. Então, quando o Senhor mostra aqui para Zorobabel aqui, o candelabro aceso, ele estava dizendo, Zorobabel, eu sei que você está cansado. Eu sei que você não tem mais força. Até você quer desistir. Mas olha só, a luz está acesa. Olha só, o candelabro continua no mesmo lugar. Estava dizendo, Zorobabel, a obra não vai parar. Porque o texto vai dizer o que significa essas 7 lâmpadas. Veja no versículo 11, vai dizer, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sonda toda a terra. Quando ele mostra o Zorobabel, veja o que está vendo. Estou vendo candelabro. O que é candelabro? Fogo, a luz. Está dizendo, Zorobabel, eu sei que está cansado. Eu sei que está triste, está batido. Mas os meus olhos estão sobre vocês. Eu estou vendo tudo o que você está passando. Eu não abandonei vocês. Os meus olhos não deixou de olhar para vocês. Por muitas vezes, quando está muito difícil, nós achamos que Deus nos deu as costas. Nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que Deus não está vendo pelo que estamos passando. Mas deixa eu te dizer, Deus está vendo tudo. O seu Espírito Santo está fazendo enxergar tudo o que você está passando. Não existe nada oculto perante o Senhor. Não há nada na sua vida que Ele não saiba. Não há alguma coisa sequer que Ele não tenha ciência. A Bíblia diz que Ele é onisciente, significa que Ele sabe de todas as coisas, sobre todas as pessoas desse mundo. Aquela luz naquelas hastes, aquela luz naquele candelabro, são o Espírito, aponta para o Espírito de Deus, os olhos de Deus, que estão apontados sobre cada um de nós que servimos. E veja como ele consola de antemão Zorobabel. Veja o versículo 9, vai dizer, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo.
suas mãos também farão o quê? Terminarão. Veja, ele estava cansado, abatido, triste, porque estava difícil continuar. Estava difícil manter a obra. Estava difícil continuar trabalhando. Mas o anjo disse, Zorobabel, o Deus que me mandou, diz assim, as mãos de Zorobabel colocaram o fundamento desse templo. E serão também as suas mãos que terminarão esse tempo. Significa, Zorobabel, se você começou essa obra, não importa o que você esteja passando, uma certeza que você precisa ter, assim como você começou, você vai terminar. Que é a mesma coisa que Paulo diz. Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-lo. Querido, não importa a dureza do que está passando, não importa a dificuldade que está enfrentando, não importa o quão difícil é seguir a Deus com fidelidade, mas Deus diz, se ele começou a boa obra, e ele vai terminar. Ele não vai abandonar pela metade. Se ele começou com você, ele vai terminar com você. Não importa o quão cansado você esteja, abatido, olha para ele. Os seus olhos estão sobre você. E ele diz, se ele te deu um impulso para começar, saiba que te dará força para terminar. Amém. Não vai te deixar no caminho. Você não vai ficar para trás. Não importa o quão difícil que seja. Ser cristão, anda pela fé, não importa. Permaneça. A fé que permanece, a fé que luta, que resiste. Zorobabel estava difícil, abatido. Onde diz, olha, aquele que me enviou diz. O Deus que me enviou diz para eu te dizer. Que se as mãos, suas mãos, que ele usou suas mãos para colocar as pedras do fundamento do novo templo, também vai usar suas próprias mãos para finalizar esse templo, para colocar porta, para fazer culto. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos nunca vai ser pela metade. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Não desiste, Zorobabel. Pode ser difícil. Querido, o caminho cristão é um caminho que não é fácil. Não é mar de rosa. Se alguém te convida e diz o seguinte, vem na minha igreja, vem no meu culto, o meu pastor vomita fogo. E se você ouvir a palavra dele, a sua vida vai mudar para sempre. Vai ser feliz, vai ser rico. Não vá. Não vá, porque é mentira. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque o que Deus nos oferece, de mais importante não é isso. Não é isso. Por isso não desanima. Eu sei que está difícil, mas não desanima. E você não precisa fingir, não. Não precisa fingir. Todos nós temos problema. Se não tiver ninguém com problema, eu peço para levantar a mão, que não tem problema, eu sento para você pregar aqui, porque tem um problema, eu quero ouvir. Todos temos. É aqui um lugar onde nós não precisamos usar maquiagem. Não. É um lugar de sermos quem nós somos perante o nosso Senhor. E Ele está dizendo, não importa a sua luta. Não importa o quão difícil é. Se eu te escolhi para esse caminho, eu sou poderoso o suficiente para te sustentar até o fim. Lembre-se que Ele que te presenteou com essa salvação. Foi Ele que te presenteou com essa fé. Foi Ele que te presenteou com essa obra. Ou você acredita que Deus só te salvou, só te deu as fé, Ele largou você, vai? Não. A Bíblia diz que Ele não chama para o seu propósito. Existe um propósito naquilo que você faz. Na sua família, nos seus filhos, nas suas crianças. Marido com sua esposa, esposa com seu marido. Há um propósito de Deus. E Deus está sempre trabalhando nisso. Mas não é fácil, é difícil. Mas Ele está trabalhando. No mundo tereis? No mundo tereis? Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci. Eles, vocês são mais do que vencedores. Ele já venceu. E se Ele já venceu, Ele disse que se eu venci, vocês também vencerão. Mas Ele não mentiu para nós. Ele disse que no mundo tereis aflições. Não mentiu. Falou a verdade. Né, Dudu? Bom de cristianismo é isso. Não mente, é a verdade mesmo. Se não quiser, mete o pé. No mundo tereis aflições. Terá problema. Terá questões. Tinha um homem chamado John Wesley, o grande pregador na Inglaterra. Ele sempre era perseguido quando pregava. Ele passou 2 semanas pregando, ninguém o perseguiu. Ninguém o atacou. Ele entrou em desespero. Falou, não é possível, eu estou em pecado. Não é possível, Senhor. Estou pregando, ninguém está me atacando. Quando ele abriu os olhos, passou uma pedra. Ele falou, graças a Deus. Quer dizer, eu estou firme com o Senhor. Queridos, a vida cristã não é fácil. Mas vou te dizer uma coisa. O Senhor, Ele já disse, João 14, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê também em mim. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para lá, mas eu voltarei para vos, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Existe uma garantia. Aqueles que são seus, Ele os guarda. E Ele voltará para nos buscar. Queridos, não importa as nossas lutas, a nossa chegada nas moradas eternas é garantida. Você pode ser atropelado, pode passar fome, pode morrer de câncer, seja lá o que for, a sua chegada nas portas eternas, ela é garantida. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Portanto, não desistam. Porque os olhos do Senhor não estão fechados. O guardião de Israel não dorme. Os seus olhos estão fitos sobre você, para te guardar, para te proteger, para te sustentar. Lembrando-se que aquele que iniciou a boa obra não vai abandonar pela metade.
ele irá até o fim. Aí vai consolar ele no Zorobabel, no final dizendo, o versículo 6. Vai dizer, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. O anjo diz, Zorobabel, quando ele mostrou aquela imagem, tá vendo aqui, candelabro, Zorobabel diz, o que significa? O anjo diz, você não sabe? Ele diz, não, eu não sei. Ele vai dizer, essa imagem significa isso, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para você. O anjo diz, Zorobabel, o que eu vou te dizer é o que Deus me mandou te dizer. Vai dizer, não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Meus amigos, esse aqui é o segredo. Essa aqui é o segredo da vida cristã. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Você lembra quando Jesus andava em direção a Jerusalém e ele passou pela cidade da Samaria, onde ele parou no poço de Sicar e apareceu a mulher samaritana? A mulher samaritana disse, nós estamos esperando o Messias. Me fala, lá em Jerusalém diz que nós temos que adorar no templo, mas aqui diz que nós temos que adorar no monte. Onde temos que adorar? Isso diz, chegará tempo. E o Pai está procurando. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Querido, você está conseguindo entender aqui que Deus está dizendo a Zorobabel? Zorobabel, a salvação eu te dei. A fé eu te dei. Por que você está querendo fazer as coisas na sua força? Por que está querendo conquistar pela violência? Mas não será por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Lembre-se, isso diz, aquele que quiser me seguir, negue a ti mesmo, toma a sua cruz, siga, quer dizer, aquilo que você tem, a sua força, os seus recursos, sua sabedoria, não servem para batalhar espiritualmente, porque nossos inimigos são espirituais, as armas são espirituais, você no campo espiritual, você só vai vencer pelo Espírito de Deus. E ele vai dizer, não será por força que você vai complementar essa obra, não será por força que você vai vencer essa batalha, mas será pelo meu Espírito. Meus amigos e irmãos, o que nos faz vencer na vida cristã não são nossas qualidades, não são nossas eloquências, nossa simpatia, mas é o Espírito de Deus que habita em nós e atua em nós. Você lembra Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 1, versículo 8? Lembram, não? Ninguém sai de Jerusalém até que? Até que sejais revestidos de 1:8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Deus está dizendo, meus queridos, aquilo que começou no Espírito não pode terminar na carne. Se nós cremos em Cristo Jesus, devemos andar como Ele andou, cheio do Espírito Santo. Nós não venceremos pela nossa boca grande. Não venceremos pelos nossos argumentos, nossa sabedoria humana. Nós não educaremos melhor os nossos filhos com o nosso conhecimento. Mas é pela fé, é pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quer dizer, se eu quero cumprir meu propósito, eu preciso me atentar ao Espírito Santo de Deus. O que me dá vitória é o próprio Deus que habita em mim. E Ele que me guia, Ele que me fortalece, Ele que me alimenta. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu guia. Portanto, o anjo diz em Zorobabel, eu sei que está cansado, mas espera aí, não será por força que você vai vencer. Não será você insistindo do seu jeito. Não será você ter um outro exército para lutar com você. Não será assim. Será por meio do Espírito de Deus que habita em você. Portanto, a sua luta vai acabar quando Deus decidir que acabou. Porque é o Espírito de Deus que te dá vitória. Ele que vence por nós. Portanto, nós não venceremos com nossas próprias armas. Nós venceremos se nós passamos a depender de Deus. Abre mão de tudo. Lança-se nele e dependa dele. Porque não será pela sua força, não será pela violência, mas será pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito dele que habita em nós, que nos orienta, que nos capacita, que fala conosco, que ministra as nossas almas, que nos guia ao arrependimento. É por meio desse Espírito que você vai vencer o pecado. É por meio do Espírito. Nas orações você vai vencer o pecado. É pelo Espírito que você vai vencer a sua ansiedade, que deixa você sem dormir. É por meio do Espírito que você vai vencer a educação dos seus filhos. O mundo está desesperado hoje com os ensinamentos mundanos. Como vai educar os seus filhos? Pelo Espírito Santo de Deus. Como vai trabalhar? Guiado pelo Espírito. Pelo Espírito. Nós não venceremos pela força do braço. Eu queria te lembrar isso hoje. Você que é cristão, que foi salvo pelo Senhor, que crê no Senhor. Portanto, a sua fé não seja limitada numa fala vazia de que eu creio. Não, que a sua crença se traduz em estilo de vida. Que estilo de vida? De dependência de Deus. Depositar nele a sua esperança. E deixar que o Espírito do Senhor seja o seu guia. Que ele possa te guiar, te alimentar, te fortalecer. E pode acreditar, se ele estiver com você, não há batalha que você não vença. Você pode perder algumas batalhas, sim. Mas pode acreditar que as batalhas que vocês vão perder, vocês voltarão a ganhar. Porque no final, a vitória é nossa. Porque ele já venceu. Ele diz, vocês também vencerão. Amém?
Curva a sua cabeça, eu vou orar por você.